bons vendedores é essencial para o sucesso de qualquer empresa, mas você já parou para pensar como recruta esses profissionais? Para ajudá-lo nesse processo, converse com o Rubens Prata, presidente da consultoria Stato. Oi, Rubens. Tudo bem, Carla? Tudo bem. A tarefa de recrutar profissionais passou por muitas mudanças nos últimos anos, né? Surgiram as redes sociais, a questão comportamental ganhou peso e os valores também, né? O propósito do profissional e da empresa. Como isso mudou a dinâmica de contratação? No fundo, a tecnologia está mudando o mundo, né? E no tocante à gestão de empregos, ela tem mudado tanto do lado da empresa quanto do lado do indivíduo. Então, para empresas buscar novos profissionais, tem mudado a forma de recrutamento e seleção, como tem sido difícil também para os profissionais buscarem, via rede social, empregos. Talvez o que muda significativamente é a base de recrutamento. A tecnologia traz uma oferta muito grande, muito grande. Portanto, assim, os processos de busca de currículos, de profissionais, se tornou mais fácil, ou se tornaram mais fáceis. Entretanto, quando a gente fala da parte de triagem, da seleção, aí você tem um trabalho quase quadruplicado. Porque como a oferta é muito maior, você exige então muito mais foco na leitura daquele material, na seleção, até porque o currículo está sempre bem preenchido, então exige talvez um talento muito maior do recrutamento. Com as mudanças mais constantes e, como eu disse, do conhecimento, a gente começa a concentrar muito mais em fit organizacional, o que as empresas gostam de chamar. É dizer, o profissional versus o ambiente interno. Como a gente lida com isso, né? Então, quais são as competências que esse profissional tem, quais são os conhecimentos que ele deve trazer e como ele deve se comportar dentro de uma organização que já tem uma história, normalmente, para ser bem sucedido. Estas são ferramentas que ainda são humanas, né? São muito por entrevistas, muito histórico, muita consulta. Então, muda a abordagem geral de busca, mas não muda a essência, né? A essência agora está concentrada na combinação de valores individuais e a relação desses valores individuais dentro de uma organização que já tem raízes e quer que elas continuem. Sim, perfeito. E quais são os principais erros que as empresas cometem nesse processo, né? E como evitá-los? Esses erros são os erros mais clássicos, né? As empresas, quando pensam num briefing de uma posição, a primeira coisa que ela quer é resolver todos os problemas numa única vaga. Então, ela quer o super profissional. Ela busca um profissional que tenha todas as competências que aquela vaga exige, que tenha todas as habilidades humanas de lidar com pessoas, com ambientes diversos, com curto, médio e longo prazo, e que ao mesmo tempo seja da nova geração, de preferência, ou seja, jovem, dinâmico, com muita vontade de crescer, numa relação de emprego diferente. Então, assim, o primeiro grande erro é tentar resolver um problema de uma tarefa ou de uma organização baseado num único perfil. E além disso, né, de buscar um profissional para resolver todos os problemas, tem outros erros comuns que as empresas cometem? Em geral, sim. As empresas têm, de novo, elas tentam trazer muito modismo, né? Cada dia mais a gente fala dessas novas gerações e a gente cria, como diria assim, a gente cria perfis etéreos, né? Então as pessoas dizem, olha, eu quero uma pessoa dinâmica, acelerada e ao mesmo tempo concentrada. Como que você combina esse tipo de conhecimento? Como é que você identifica? Até porque se for num processo de entrevista, você vai perguntar. E ele vai dizer, sim, sou dinâmico, concentrado. Então, assim, a gente tem que baixar muito mais a expectativa, né, e se concentrar na capacidade de entrega. Ou seja, o que eu preciso, esta pessoa tem experiência, já entregou? Porque se não entregou, ela vai ter que ser treinada, vai ter que ser preparada. Então, a combinação entre o que eu quero trazer de fora versus o que eu preciso investir dentro para que essa pessoa atinja esse patamar, eu acho que é a única combinação. Se a gente tratar recrutamento e seleção separado das políticas de retenção e desenvolvimento dentro das organizações, essa seria a maior falha no processo de atração. Dos vendedores, né, além de o recrutador se atentar a questões técnicas de venda, de negociação, que outras características são importantes para ter um bom vendedor, né? Dentro do conjunto de características que determinam um bom profissional de vendas, eu tenho usado muito nas minhas conversas o conceito do auto, né? Que é o autodesenvolvimento, a autorrealização, a automotivação. Um profissional de venda que não usa o conceito do auto, né? Ele não vai ser bem sucedido.
porque ele depende todo dia de estar na rua sozinho, sem supervisão, na grande maioria das vezes, não tem ninguém controlando ele no dia a dia. Se ele não é automotivado, se ele não sabe se planejar sozinho, não se desafia, imagina quantos nãos ele tem que levar até conseguir um sim, né? Então, tentar observar pela carreira, pela forma como ele construiu a sua história, se ele é autogerenciável, esse talvez seja a característica mais importantes. Então, a grande sacada é perguntar a ele o que ele já realizou sozinho, né? Então, se ele conta histórias de que ele se desenvolveu, buscou aprender novo produto, estudou sozinho, foi buscar uma nova competência, tudo relacionado ao alto, e não aquele, a empresa uma vez me forneceu esse programa de treinamento. Sim. É muito ligado ao alto. Eu diria que hoje, né, nos processos de vendas que são cada vez mais consultivos, né, a gente tem tanta concorrência que você não vende um produto individualmente. Você tem que entender do seu cliente e entender do seu negócio. E só pessoas autodeterminadas, autofocadas e autogerenciadas, tudo que for alto, é o que determina um bom vendedor. Obrigada, Rubens. Acompanhe o site da HSM Experian para saber mais notícias sobre gestão, vendas e empreendedorismo. Até a próxima.